Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eis que hoje nós celebramos a bem-aventurada Virgem Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas, um grande dom de Deus para nós. No rol da história, a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe ao índio Juan Diego tem algo muito místico, porque, se vocês lembram bem, o nosso continente tinha sido descoberto há 3 décadas. Há 30 anos, o nosso continente tinha sido descoberto. E aqui existiam povos de origem pagã, indígenas, esses povos originários, os astecas, os incas, os maias, que não conheciam nosso Senhor Jesus Cristo, que não conheciam a fé católica. Por desígnio de Deus, as nações católicas descobriram a América, descobriram o Brasil, descobriram essa região de cá. E como consequência, todos os povos deviam seguir a religião do rei. Nós somos, aqui no Brasil, descobertos pelos portugueses, consequentemente, fomos todos evangelizados na fé católica. O México, descoberto pelos espanhóis, foram catequizados na fé católica. E a fé que nós vivemos e a fé que nós celebramos é essa fé que veio, que nós recebemos por herança. E podemos dizer, de um modo muito simples, que o Senhor, o bom Deus, quis que essas nações fossem católicas. De tal modo que depois do descobrimento, o início da evangelização, aconteceu esse episódio que fez com que os índios ali se sentissem de verdade acolhidos. Por quê? Porque a bem-aventurada Virgem Maria apareceu ali descrita como no Apocalipse. Se vocês olham a imagem da Virgem de Guadalupe, naquele manto ali, conservado até hoje, cientificamente não explicado até hoje, de onde veio aquela tinta, que material foi aquele ali usado, resistente até a explosões, depois vocês podem pesquisar, e aquela estampa ali, no manto de Juan Diego, atraiu os indígenas à fé cristã, à fé católica. E nós podemos dizer, de um modo muito simples também, que o Senhor, o bom Deus, interviu e entregou essa nação aos cuidados de sua mãe, a Virgem de Guadalupe. Quando nós nos deparamos com a figura da bem-aventurada Virgem Maria na história da Igreja, nós vemos quão importante é essa santa intervenção e devoção que nós devemos ter a ela. No trecho santo do Evangelho hoje, nós vemos algo muito interessante e que muitas vezes passa despercebido aos olhos dos católicos. Vejam que a cena é uma cena muito conhecida por todos nós. Depois que o anjo Gabriel anunciou a Nossa Senhora que ela seria a mãe do Salvador, que no mesmo ato ali também comunicou que Isabel estava grávida e já era o 6º mês, porque para Deus nada é impossível. A bem-aventurada Virgem Maria sai ali em meio às montanhas da Judéia até a cidade de Alcárem, onde foi visitar a sua parenta Isabel. Um dos momentos que eu vivi na minha vida
de grande emoção em 2009, quando contemplei o local onde a tradição diz: foi aqui que elas se encontraram. E Maria vai ali ajudar Isabel. Por incrível que pareça, quando Maria saúda, Isabel ali vai exclamar: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Algo inexplicável. Por quê? Porque a comunicação não era precisa, porque era distante um local do outro. O anúncio do anjo Gabriel a Nossa Senhora não tinha sido público, mas foi um anúncio privado. E Isabel lá já sabia. Será que não houve também uma intervenção divina ali em Isabel, de modo que ela ali soubesse, fosse desvelado para ela, que de verdade a bem-aventurada Virgem era a mãe do Salvador? Os apóstolos, os evangelistas, não dão indicativas, mas aqui nos leva a crer e a pensar isso. Mas o que salta aos olhos é a forma como Lucas nos coloca, né? Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, ou seja, Isabel recebe o Espírito Santo da bem-aventurada Virgem Maria e passa esse Espírito Santo para João Batista, ou seja, simplesmente aqui se prova que Nossa Senhora é a que caritomene. O que é isso, Padre? É a repleta da graça, é a transbordante da graça de Deus. É como se nós colocássemos um copo debaixo de uma torneira e aquele copo ali recebesse tanta água que transbordasse. A bem-aventurada Virgem Maria está nessa realidade. Recebeu tanto o Espírito Santo que transbordou essa graça. Por isso a que caritomene, a transbordante. E vejam que é ela quem leva o Espírito Santo a Isabel. E Isabel ali vai recebendo o Espírito Santo passar para o seu filho João o Batista. Então é interessante, quando nós olhamos o texto santo, a gente perceber que a intervenção do céu passou santamente e ordinariamente pela bem-aventurada Virgem Maria. É a partir do sim de Maria, é a partir do seu sim que Deus nosso Senhor entra na história. É a partir do seu sim que a missão chega à bem-aventurada Isabel. É a partir do sim de Maria que Deus vai intervir na história. E de um modo tão santo, Isabel diz: olha, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Por que bendita entre as mulheres? Porque é agraciada, porque é escolhida, porque é preferida de Deus. E porque o fruto de Maria é bendito, o fruto do ventre de Maria, porque é o próprio Deus, é aquele que veio nos trazer e trouxe a salvação. E essa indagação da bem-aventurada Isabel, a bem-aventurada Virgem Maria, é de uma grande proporção. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Oh, minha gente, que humildade, que simplicidade. A mãe do Todo-Poderoso vai servir a mãe do precursor. A mãe do Todo-Poderoso ali não se fez de rogada, se colocou mais uma vez à disposição de Deus. E foi lá, em meio àquelas montanhas, aquele lugar tão íngreme, visitar Isabel e levar o Espírito Santo a Isabel. Essa profecia de Isabel é tão interessante para nós, porque Isabel exclama: olha,
Bem-aventurada é aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Essas palavras de Isabel, aqui, a bem-aventurada Virgem Maria, são palavras que nós também podemos nos apossar, para compreendermos que o Senhor, o bom Deus, é fiel. Ele cumpre aquilo que diz, mas é preciso que nós acreditemos em Deus. E isso se chama fé, uma fé límpida, uma fé arraigada de verdade na graça de Deus, onde aconteça o que acontecer com o nosso viver, aconteça o que acontecer com as nossas vidas, nós temos que sempre confiar em Deus e nunca duvidar, porque o Senhor, o bom Deus, sabe o que é melhor para nós. É bem verdade que os cristãos aqui e acolá, em meio às vicissitudes da vida, em meio às situações que a vida nos impõe, muitas vezes se desesperam, muitas vezes perdem a esperança, outras vezes perdem o brilho dos olhos. Mas nós temos que entender que nós não estamos sozinhos. E o Senhor, o bom Deus, vai provando, vai nos conduzindo, vai nos protegendo e, acima de tudo, nos abençoando, para que nós simplesmente possamos escolhê-lo. Quando a bem-aventurada Virgem Maria aparece a Juan Diego estava ali entristecido, estava ali pesaroso, com o coração ali atribulado. Por quê? Porque o seu tio, talvez o mais velho da família, estava a passar mal, estava a morrer, e ele vai, nos relatos, à procura do sacerdote. Já vivia a fé católica já tinha chegado lá. Sinceramente, eu não saberia dizer a vocês quem foram os primeiros missionários espanhóis que entraram lá para evangelizar o México. Nós sabemos aqui no Brasil quem foi, né? Mas lá eu não saberia dizer, nunca tive curiosidade de pesquisar. Mas o que nós sabemos é que ele foi ao encontro, né, de um sacerdote para levar a cura para o seu tio. E as palavras de Nossa Senhora a Juan Diego são palavras consoladoras. O anjo diz a Maria: não tenhas medo. E aquela jovenzinha ali, aparentando 13, 14 anos, né, olha para aquele homem, um senhor, nos diz a tradição, com mais de 50 anos, né, quase beirando aos 60 anos. Ela olha e diz assim: não estou aqui eu, que sou a tua mãe? Ou seja, não te preocupes, eu estou aqui. Quando nós estamos protegidos pela nossa mãe, a gente não deve ter medo de nada. Então, ali é muito interessante, uma menina que olha para um homem idoso e diz: eu sou tua mãe, não tenhas medo. E é essa certeza que nós devemos ter quando nós temos essa devoção tão santa, tão bonita a Nossa Senhora. E olhamos e dizemos assim: ó mãe, cuida de mim. Ó mãe, intercede por mim. E minha gente, assim como nós nunca ouvimos dizer que Deus decepcionou ninguém, nós também nunca ouvimos dizer que a bem-aventurada Virgem Maria desamparou um filho. Daqui o amor, daqui o carinho que nós devemos ter com a bem-aventurada Virgem Maria, para que no final de nossa história nós tenhamos a alegria de nos depararmos diante de Deus e termos pegado em nossa mão uma advogada tão promissora, que é a bem-aventurada Virgem Maria, que é nossa mãe. Vamos todos ficar de pé e vamos juntos elevar ao Senhor, o bom Deus,